Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nesta aula vamos aprender a simplificar radicais. Mas qual é a necessidade de repente você simplificar um radical? É porque não há necessidade, não tem um motivo aparente de você trabalhar com um elemento tão grande, já que a simplificação, na verdade, é você transformar esse radical que vai possuir o mesmo valor em um outro radical com elementos, sendo eles o expoente do radicando e o índice, com valores numéricos menores, o que torna mais fácil o seu trabalho. Então vejamos. Aqui no primeiro exemplo nós temos a raiz décima de 2 elevado à quarta potência. Pessoal, para que você possa simplificar um radical, é importante você verificar se índice e expoente dá para ser divididos por um mesmo valor. Ou se de repente, no caso, eles são divisíveis entre si. Aqui nesse caso, eu vou dividir ambos por 2. Então reparem, 10 dividido por 2 é 5. Então o novo índice passa a ser igual a 5. E 4 dividido por 2 é 2. Então nós temos aqui, na verdade, a raiz quinta de 2 ao quadrado, onde, logicamente, 2 ao quadrado é igual a 4. E aí, dependendo do que você tenha que fazer, ou do resultado final que você tem que oferecer, você resolve a potência ou não. Aqui nesses exemplos eu vou procurar sempre resolver a potência. Belezinha? Então tá aqui, ó. A raiz décima de 2 elevado à quarta potência equivale à raiz quinta de 4. No próximo exemplo, temos o seguinte. A raiz oitava de 2 elevado à sexta, x à quarta, y ao quadrado. Repare que todos os expoentes e o índice, todos eles são pares. Se são pares, eu vou dividir todos eles por 2. Então, vejamos. 8 dividido por 2 é 4, beleza. 6 dividido por 2 é 3, então vou ter 2 ao cubo. 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Para finalizar, então, eu só vou resolver essa potência, já que 2 elevado ao cubo é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2, cujo resultado é igual a 8. Então, aqui nós temos que a raiz oitava de 2 elevado à sexta, x à quarta, y ao quadrado, é a mesma coisa do que a raiz quarta de 8x ao quadrado y. Belezinha? Bem tranquilo, né? Agora, aqui nesse próximo exemplo, repare que nós temos a raiz décima segunda de 256. Só que o expoente desse radicando é 1. Mas o que acontece? Eu vou pegar esse 256 e vou, aqui no caso, fazer a sua decomposição em fatores primos. Então vejamos. Esse valor dividido por 2 equivale a 128. 128 dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Por 2 é 8. Vou continuar aqui do lado, tá? 8 dividido por 2 é 4. Dividido por 2 é 2. E aqui no caso, finaliza com 1. E aí nesse caso, basta você verificar a quantidade de elementos que nós temos na coluna da direita. Então repare, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos 2. Ou seja, esse 256 é a mesma coisa do que 2 elevado à oitava. Então, é com esse valor que a gente vai trabalhar aqui. Reparem, aqui nesse caso, então, a gente tem a raiz décima segunda de 2 elevado à oitava potência. E aí, nesse caso, novamente, como nós temos dois elementos pares, e além disso, além de ser pares, reparem que dá para dividir ambos por 4, tá? Então, vou dividir aqui, nesse caso, por 4. Então, vejamos. 12 dividido por 4 é 3. E 8 dividido por 4 é 2. Então, nós temos a raiz cúbica de 2 ao quadrado. O que, na verdade,
2 ao quadrado equivale a 4. Então, a gente tem que a raiz 12ª de 256 equivale, na verdade, à raiz cúbica de 4. Agora, esses aqui são alguns elementos onde os expoentes, né, dos radicandos, eles são valores menores do que o índice do radical. Aqui na aula agora a gente vai continuar, onde eu vou te mostrar como que a gente procede quando índice e radical são iguais e também quando o índice ele é menor do que o expoente do radicando. Acompanhe comigo. Beleza, então, pessoal. Olha só, nessa primeira parte da aula, você verificou que, até então, nós trabalhamos com o índice maior, um valor numérico maior do que o expoente do radicando. Daqui para frente, a gente vai trabalhar agora com o índice menor ou igual do que o expoente do radicando. Belezinha? O que acontece, então, aqui é o seguinte, olha só. Primeira coisa, se índice é igual a expoente, é bem fácil, por quê? Porque a gente utiliza uma propriedade importante dos radicais que me diz o seguinte, que quando esses valores numéricos forem iguais, você pode esquecê-los e o resultado é o próprio radicando. Então aqui, por exemplo, a raiz quarta de 5 elevado à quarta é igual a 5. Beleza? Bem tranquilo. Agora, aqui nesse próximo exemplo, reparem que nós temos a raiz quinta de 2 elevado a 10. Opa! Aqui dá para dividir ambos por 5. Então, reparem. 5 dividido por 5 é 1. Beleza? E 10 dividido por 5 é 2. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Qual é? Esse índice, ao ser dividido por 5, reparem que o seu valor numérico, o seu resultado foi igual a 1. Porém, nós não temos radical com índice 1. Se o índice, ao simplificar, se torna 1, na verdade, você esquece o radical, tá? É como se ele não existisse. Então, para um radical existir, o menor índice dele é sempre 2, ou, no caso, qualquer valor maior do que 2, tá? Maior ou igual a 2. Então, se o índice foi 1, a gente esquece o radical. E aqui nesse caso, o resultado é 2 ao quadrado, cujo valor é igual a 4. Se esse resultado ele está fora do radical, pessoal, é porque então aqui nós temos uma raiz quadrada exata. Belezinha? Então, raiz quadrada não, uma raiz qualquer, na verdade, né? Então, a raiz quinta de 2 elevado a 10 é uma raiz exata, cujo resultado é igual a 4. Beleza. Próximo passo aqui, reparem. Aqui nesse caso, o nosso índice é 2 e agora eu vou dividir todos os expoentes dos radicandos por 2. Só que aqui tem um pequeno detalhe que é o seguinte, vamos lá. Raiz quadrada de 5 elevado à quarta, 4 por 2 é 2, x ao quadrado, né, no caso, 2 por 2 é 1, tá? Deixa eu só refazer aqui que não ficou legal não, vamos lá. Já que a divisão aqui, atenção, já que a divisão aqui ela é exata, o que acontece? Se a divisão do índice, né, do expoente, perdão, pelo valor que eu estou dividindo, todo radical for exato, então esse valor ele sai. Até porque, reparem que esse expoente ou esses expoentes são maiores ou iguais ao índice, tá? Então, sempre que os expoentes forem maiores ou iguais ao índice e eles forem divisíveis pelo próprio índice, então esses valores eles saem do radical, no caso, com o expoente simplificado. Então, reparem, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. 1 dividido por 2 não é exato, até porque esse expoente é menor que o índice. Se esse resultado não é exato, então somente o y permanece dentro do expoente. E aí a gente resolve agora, pessoal, o que sobrou aqui fora. Reparem, 5 ao quadrado é a mesma coisa do que 5 vezes 5, então vai ficar 25x raiz quadrada de y. Então quer dizer que essa raiz
ela não tem o valor exato, tá bom? Mas o resultado simplificado dela é 25x vezes a raiz quadrada de y. Com essa mesma ideia, vamos verificar esse próximo exemplo. E para esse 288, eu vou utilizar a mesma ideia que eu fiz na parte anterior. Eu vou primeiramente decompô-lo em fatores primos. Vejamos. O primeiro fator primo é 2, então vamos lá. 288 dividido por 2 equivale a 144. Beleza. Dividido por 2 nos dá 72. Dividido por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Vou continuar para cá, tá? Por 2 é 9. Por 2 não dá mais porque 9 é ímpar. Mas o próximo primo, depois de 2, é o 3. 9 dividido por 3 é 3. Dividido por 3 é 1. E aí vamos lá. Algarismo 2, nós usamos 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 2 elevado à quinta. E algarismo 3, nós usamos 2. Então, vamos lá. Eu vou reescrever, deixa eu pegar de azul aqui, né? Eu vou reescrever esse valor como sendo o seguinte. Nós temos a raiz quadrada de 2 elevado à quinta, vezes 3 ao quadrado, xy ao cubo. Belezinha, pessoal? O que acontece agora aqui? Vamos fazer aqui, olha lá. 2 à quinta, não se esqueçam que nós estamos trabalhando com o índice 2, beleza? Só refazer aqui, né? Nós estamos trabalhando com o índice 2. Beleza, vamos lá. 5 dividido por 2 é quanto? É 2,5. Opa! Repare o seguinte, 5 dividido por 2 é 2,5. Então, quer dizer que, aqui nesse caso, já que é 2,5, então vai ficar 2 ao quadrado, e o vírgula 5 equivale ao outro 2 que vai permanecer dentro da raiz. Professor, não entendi nada. Vamos lá, deixa eu te mostrar de uma outra maneira. Olha só aqui. Opa, caiu aqui o giz. Eu tenho aqui 2 elevado à quinta potência. Beleza. Quando você tem aqui, nesse caso, um expoente qualquer, a gente pode escrevê-lo como sendo uma multiplicação, no caso, né, de duas bases. Olha só. 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado à quarta vezes 2. Até porque, pela regra da potência, repete-se a base e somos expoentes. Legal. Agora aqui, olha só. De novo, índice é 2, não esqueçam. 4 dividido por 2 é 2. Foi uma divisão exata. Então, esse 2 sai da raiz. Esse outro 2 que não dá, que o expoente é 1, e não dá para dividir por 2, ele vai permanecer dentro da raiz aqui, ó. Então, aqui eu vou ter esse 2. Beleza? Agora, vamos lá. 3 ao quadrado. 2 dividido por 2 é 1. Então, esse 3, ele sai aqui também da raiz. Legal? E o x permanece. Deixa eu só refazer aqui que vai faltar espaço. O x aqui permanece. E esse y ao cubo, eu vou fazer a mesma ideia que eu fiz aqui com 2. Olha lá. Raiz quadrada de y ao cubo é a mesma coisa do que a raiz quadrada de y vezes y. Beleza? 2 dividido por 2 é 1. Então, o y sai aqui da raiz. E esse outro y aqui, que não tem uma divisão exata, vai permanecer dentro da raiz. Então, vejamos, para finalizar, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, eu vou ter 12y raiz quadrada de xy, que é a simplificação dessa nossa raiz. Então, pessoal, é dessa maneira que a gente trabalha a simplificação de radicais quando os expoentes são valores numéricos maiores ou iguais que o índice da raiz, tá? É uma outra maneira diferente, por quê? Porque se esses expoentes são maiores ou iguais ao índice, então provavelmente você vai ter uma raiz exata aí nesse caso, tá?
E essa divisão do expoente pelo índice é justamente o expoente, o novo expoente, que vai ser da base ou do radicando ao sair da raiz. Legal, pessoal? Espero então que você tenha gostado e compreendido aqui a aula. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se aguarda, a gente se vê, aliás, numa próxima aula. Valeu, galera!